Pode começar. Na execução do melhor. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Desertaram companheiros dos quais contávamos receber apoio e incentivo para a realização do serviço que nos compete. Determinados amigos tomaram destaque nos interesses do mundo e empreendem grandes negócios materiais. Outros granjearam influência política e como que se afastam da senda que palmilhamos. Outros ainda adquiriram prolongados compromissos de natureza familiar e jazem aparentemente agrilhoados às paredes domésticas. Surgem os que receberam encargos públicos e distanciaram-se transitoriamente de nós. Vemos os que conquistaram títulos profissionais depois de aturados estudos, figurando-nos arremessados a vínculos outros, compelidos a centralizar atenções e energias em assuntos que nos escapam. Assinalamos os que sofreram pequeninos desenganos, bandeando-se para novas esferas de atividade. Aparecem os que se dizem necessitados de mais dinheiro e despedem-se no rumo de aquisições que não mais se coadunam com o nosso modo de pensar e de ser. Abraçamos sensibilizados os que se afirmam tangidos por imposições particulares, largando-nos o convívio por se transferirem de residência. Em muitas ocasiões, somos naturalmente induzidos a lastimar essa ou aquela modificação, premidos por nossa fraqueza humana. Entretanto, para todos os casos de semelhante expressão, a palavra do apóstolo Paulo é uma advertência ao otimismo e à serenidade. Seja qual for a posição a que nossos companheiros sejam chamados, consideremos-nos uns aos outros por irmãos necessitados de apoio recíproco e saibamos estimulá-los à caridade e às boas obras, sustentando-lhes o ânimo no trabalho e auxiliando quanto nos seja possível, a cada um deles na execução do melhor. Agradecemos, Senhor, por mais esse estudo, por mais essa noite de quarta-feira, onde aqui juntos nos ajudamos uns aos outros, como lido no texto. Agradecemos a atenção que a Jane nos deu ao colocar os textos para que nos instruísse, para que sigamos unidos, né, nesse propósito de aprendermos para sermos melhores. Abençoa os nossos irmãos que não podem estar aqui hoje. Abençoa os nossos irmãos que estão em aflição, precisando do teu auxílio, do seu amparo, irmão Jesus. Guia-nos para que sejamos um pouco melhores a cada minuto. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, estamos dando início ao nosso estudo. Hoje, o nosso coordenador, Sidney, não vai estar. Mas deixou a fala dele, né? Porque você acabou de falar aí muito bem. Fiz igualzinho ele. A gente tenta imitar, né? O que é bom a gente imita. É bonitinho, a gente imita. Então, nós vamos fazer o nosso estudo, pedindo a Jesus, então, que nos abençoe aí para que o estudo seja tranquilo e que a gente possa depois colocar em prática tudo que a gente aprender aqui, né? Então, começamos aí com o capítulo 6, versículo 1 da carta aos Gálatas. Sim. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrige esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Em algumas outras traduções,
ao invés de apanhado em falta, está escrito surpreendido, ou está escrito o irmão que caiu, né? Mas o sentido é o mesmo. Então, nós vamos cuidar primeiro aqui da questão dos espirituais. Vós, os espirituais. Ou seja, aqueles que são guiados pelo Espírito. E a gente já viu isso lá no Gálatas, no versículo 25. Se vivemos pelo Espírito também pautemos nossa conduta. E nós já estudamos, né? O que é viver pelo Espírito? É a coerência entre a vivência e a ação. É o andar. Só um minutinho, tem alguém entrando aqui. É o andar. Peraí, pronto. É o andar em sintonia com os preceitos do Mestre. É o progresso moral que nós aprendemos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sedes perfeitos. A condição dos espirituais é o que lá no Evangelho a gente chama de homem de bem. Para a doutrina espírita, ser espiritual ou amadurecido para a lei divina significa ser um homem de bem, aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. É a autoridade por exemplo. A autoridade para repreender o mal depende da autoridade moral de quem exerce. Apenas aquele que apoia suas palavras no bom exemplo possui autoridade legítima aos olhos de Deus. Como que eu vou corrigir o meu irmão se eu não estou dando bom exemplo? Como que eu vou corrigir alguém se as minhas atitudes não condizem, né? Então eu preciso agir de acordo com as leis divinas para eu poder ter autoridade para repreender o mal. Aquela frase que os antigos usavam, ainda tem um ou outro que usa, que fala assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Alguém aí já deve ter escutado isso. Isso aí a gente não pode trazer para o nosso ensinamento, não. Eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu falo. Se eu falo, se eu estudo os ensinos do mestre, eu preciso agir desse jeito. E com simplicidade e humildade. Os espirituais são os pobres de espírito no sentido evangélico. Os humildes que reconhecem que o saber real é aquele que aproxima o homem de Deus através da virtude. A caridade real exige entender a necessidade do outro e ampará-lo com amor profundo. Alguém tem alguma observação os espirituais? Eu desses espirituais, não. Eu tenho o que me chamou a atenção nesse versículo foi sobre mansidão. Né? Você quer Porque, falar de uma vez? Pode falar. Porque assim, pesquisando a gente, no livro dos Espíritos, na questão 768, né, falando que o homem deve progredir, mas que sozinho ele não consegue, ele tem sempre, né, precisa do outro para ele se evoluir. Porque senão ele se embrutece, assim fala, e se debilita. Chamando para o Espiritismo, a mansidão é um trabalho de educação da alma, né? Então, busca o autodomínio para viver em harmonia. Então, quando você né, tem o autodomínio, até no estudo passado, né, o Paulo falou disso, desse autodomínio, quando você consegue enxergar o erro do outro, né, sem criticar, sem julgar, sem apontar defeito, né, sem condenar. Então, é muito importante. E também a gente tem as bem-aventuranças, né, que está em Mateus 5,4 e Mateus 5,9, dos bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, são essas duas, essa palavra me chamou mais atenção nesse versículo para isso. Nesse versículo também tem Mateus 18:15, correção fraterna, que Jesus também traz para a gente, né? Esse acolher, primeiramente no privado, né? Para não expor a pessoa, não deixar a pessoa, né, constrangida e tudo mais.
É bem legal o que está colocado lá, vai do 15 até o 18. Uhum. Muito bem. Eu vou seguir aqui, só para não perder o meu estudo, quando ele fala corrige esse tal. A repreensão só é legítima quando visa o progresso do próximo. É isso aí que vocês estão falando. Uhum. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aí uma mensagem do São Luís, 3 itens. O item 19, 20 e 21. No 19, ele fala: Qual ninguém. capítulo? Desculpa, Jane. Capítulo 10 Ah, do Evangelho segundo o Espiritismo. tá. Ele fala, no item 19: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Quer dizer, se eu não sou perfeito, eu tenho direito de repreender? É. A resposta: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, né? Vocês já falaram isso, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. É o iníciozinho, depois vocês leem o resto. No Uhum. item 20, tá. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito pode resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? A resposta: tudo depende da intenção. De certo que ninguém é interditado de ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Não tem como a gente olhar e ver só o bem, né? Isso prejudicaria o progresso. Porque quando a gente detecta o mal, a gente melhora, a gente instrui para melhorar e com isso ocorre o progresso. O erro está em fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência ou a satisfação de apanhar os outros em falta. Esse é o item 20. Então, quer dizer, para o progresso moral, sim, mas só para denegrir a imagem do próximo, de forma nenhuma. Uhum. O item 21. Haverá casos em que inconvenha se desvende um mal de outrem? A resposta: é muito delicada essa questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número de pessoas. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser sua vítima. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Vamos dar um exemplo. Você descobre aí, um exemplo bem esdrúxulo. Você descobre que determinado médico está atendendo e que ele não tem diploma. Ele está atendendo, as pessoas gostam muito dele, mas ele não tem diploma. Você descobre isso. Então você precisa divulgar isso, porque as pessoas estão sendo atendidas por um profissional que não tem competência. Então, você vai prejudicá-lo? Sim, mas em nome disso você vai ajudar várias outras pessoas. Certo? Deu para entender? Uhum. Agora vem aí a mansidão que a nossa querida Marília já falou, né? Que nós também estudamos no 23. A mansidão é a força que não fere. Ela tem que ser associada à verdadeira humildade, ao contrário do orgulho e da arrogância. O finalzinho desse versículo fala: cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Isso aí a gente já vê lá na oração que Jesus nos ensinou, né? A oração do Pai Nosso. Ele já fala: não vos deixeis cair em tentação, né? Uhum. E que tentações seriam estas?
quais são as tentações que Jesus se refere no Pai Nosso? Ué, a da maledicência, né? O próprio o julgamento, aqui no caso, é muito isso, da crítica negativa, e tem outros, né? Outras Todas aquelas. tentações do materialismo, Isso. né? Ou seja, todas aquelas que a gente estudou no capítulo passado, Passado, que no da carne, né? versículo 19, 20 e 21. As tentações da carne, das É, nossas más inclinações, daquela palavrinha que Paulo tanto gosta, né? Das sarques, as né? partes. As inclinações das sarques. Em Coríntios 10, 12, Paulo também fala isso. Aquele, porém, que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. É um lembrete de que todos nós somos vulneráveis. Quando eu vejo Uhum. alguém caindo, eu devo me lembrar que eu também posso tropeçar, eu também posso cair. Então eu devo tomar muito cuidado na hora de fazer esse julgamento, né? E lá no capítulo 10, no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós tratamos, Kardec trata da indulgência. Uhum. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Esse versículo exorta a correção fraterna, mansa, vocês também já falaram isso. Kardec recomenda a indulgência e a discrição ao tratar das faltas alheias. A indulgência é a caridade moral, que permite ver as falhas alheias sem divulgá-las ou celebrá-las. Aí a gente lembra aqui dos 3 crivos de Sócrates. Alguém lembra dos 3 crivos quais são? Não, Os lembro três, não. os 3 crivos são a verdade, a bondade e a utilidade. Então, quando alguém vem te contar Ai, uma coisa, primeiramente você vai perguntar, opa, peraí, isso que você vai me contar é verdade? É. Então venceu o primeiro crivo. Isso que você vai me contar, ele utiliza de bondade? Você está utilizando de bondade para me contar? Se sim, passou pelo 3 crivo. E o terceiro crivo, utilidade. É útil isso que você está me falando? Eu e você, vamos tirar alguma utilidade disso? Se não, não precisa me contar. Esses são os 3 crivos de Sócrates. Então, esse versículo que a gente acabou de ver, ele exorta a correção fraterna e mansa, né? uhum. Essa última observação que você fez aí do capítulo 10 do Evangelho, qual que é o item mesmo? Capítulo De- 10, 16, 16? o último foi o 16, Tá, 16. tá? Tá. E, então a gente tem que atenuar o mal. O verdadeiro homem de bem não se compraz em apontar defeitos quando ele é obrigado a fazê-lo. Busca sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, se de alguma forma eu tenho que falar alguma coisa que é ruim daquela pessoa, eu vou falar de forma a amenizar, de forma mais tranquila, para que a pessoa não se sinta, né? Para que a gente Se a- não aumente o mal com é, aquela fala minha. Jane, se a gente realmente, né, empregasse, utilizasse esses 3 crivos de Sócrates, a gente não perderia tempo com tanta inutilidade, com tanta bobagem, de ouvir e de falar, É né? verdade, é verdade. E aí a gente fala isso para par de ouvidos mais próximos, né? Não é? No nosso Exatamente. dia a Quanta dia, bobagem a gente não. deixaria de falar, É verdade. perder tempo. E se a gente fizer isso, a gente está utilizando a verdadeira caridade, É. que é o BIP, né? Uhum. Benevolência, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão dos pecados. A benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão dos pecados. Então, tu não sejas tentado é o que liga diretamente ao preceito vigiai e orai. Então, quando ele fala Uhum. cuidar para você não ser tentado, o que ele está falando é vigiai e orai.
E a definição de vigilância não é fiscalizar as atitudes alheias, mas prevenir-se contra as nossas próprias imperfeições e falhas. A raiz da tentação, segundo Emmanuel, esclarece que as tentações mais terríveis procedem do fundo sombrio da nossa individualidade, das nossas próprias tendências inferiores. E a prece é a força espiritual que apoia o equilíbrio e as boas escolhas, funcionando como medida preventiva indispensável para que não caiamos nessas tentações, né? Isso é de qual referência, isso aí que você está falando agora? Do orai e vigiai, eu não anotei. Ah, tá. Tu não sejas não anotei. Não, ok. Passou, depois eu vejo para você. Tá. Em resumo, corrigir o próximo segundo o evangelho não é um ato de julgamento, mas um serviço de caridade ativa, feito por quem, reconhecendo-se também pecador e frágil, utiliza a mansidão para reerguer o irmão, mantendo a sentinela da própria consciência atenta para não cometer os mesmos deslizes. Bom, terminamos o versículo 1, temos Emmanuel, na obra regenerativa. Agora eu vou deixar para vocês os comentários. Na obra regenerativa, começa o versículo 1. Quem marcou alguma coisa aí? Eu marquei como se fosse a conclusão, né, das falas do texto. Mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos concretizando a obra regenerativa. Né? A gente tratar com carinho, com zelo, com cuidado daquela enfermidade, como se fosse enfermidade, né? Essa lição é o resumo de tudo que foi colocado. Isso. Né? É linda essa mensagem, né? É verdade. Eu fui, assim, grifando, porque, assim, a gente tenta orientar o irmão sem ser colérico, não impor, né, a nossa opinião, não destacar as falhas do outro, não dar a opinião da gente, uma opinião em que as palavras machuquem o outro que já está no erro, mas também não é para aplaudir a conduta errada, nem sermos indiferentes, nem condenarmos, e aí ele vem depois de falar isso tudo, o Emmanuel fala, mas sejamos humanos antes de tudo, né? Abriremos, né, do companheiro infeliz com valores da compreensão e fraternidade, exercendo o respeito, a imparcialidade e a boa intenção. Então, eu fui tirando as palavras e formando, e depois ele conclui. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil urgir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Então, é não fazer o outro aquilo que a gente não quer que a gente faça. Porque hoje foi ele que errou, amanhã sou eu. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Eu achei muito interessante essa colocação do Emmanuel. Se nós estivéssemos no lugar dele, provavelmente ou possivelmente a gente faria igual ou pior do que ele. Exato. Mais alguém? É o lance do que Jesus falou, que atira a primeira pedra, né? Então, antes de julgar, apontar um dedinho, lembra que tem 4 te apontando e lembra que você é tão pecador como ele. Se puder ajudar, ajuda, mas não vai atirando pedra. É por aí, é colocando no lugar dele, né? É isso mesmo. Mais algum? Acho que todo mundo falou, né? Eu marquei 2 parágrafos, 3. Esse mais se tratarmos o erro do semelhante, né? O seguinte, nas horas difíceis, em que vemos um companheiro desempenhar-se das sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo,
É tão desaconselhável a condenação quanto ao elogio. Achei esse parágrafo Exatamente. muito importante. Muito importante. A gente não deve criticar, mas a gente também não pode ser conivente. Sim, Né? sim. Isso mesmo. Para mim, assim, o resumo é assim, tudo que vocês falaram também aí, amparar o companheiro que tropeçou, né? Silenciar diante de fofoca, diante de qualquer maledicência. É Uhum. aquela coisa que sempre dizem. A gente se interrompe a fofoca, interrompe a maledicência que paga ali na gente. E trabalhar tudo isso aí em nós mesmos, né? Isso aí. E essa mensagem, eu fiz o link dela com a lição 19 do Vida Feliz. Tolera as falhas alheias e não as apresente para o festival de fofocas. Todos erramos. Então é isso aí. Bom, então vamos ao versículo 2. Alguém tem alguma observação, então, que ficou sem falar do versículo 1? Não. Quanta coisa, né, do 1. O 1 é bem grandinho, né? Muito bom, muita, né, Muita conteúdo. informação, né? Muito conteúdo, isso mesmo. E o legal é que esse versículo 1, a gente conseguiu linkar muito com Kardec. Exato. Aliás, esse capítulo todo, É. ele é perfeito, deu para linkar perfeitamente com os ensinos da doutrina espírita. Caridade, né? Ô, Fora Jane, da caridade. não só linkar com Kardec, como a vida da gente. Porque ele é um versículo, na prática, é o que a gente vive o tempo inteirinho. O nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia está aí. Segundo versículo. Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Carregai o peso um dos outros, nós já estudamos em Romanos 15, versículo 1, quando Paulo fala, nós, os fortes, devemos carregar as debilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Isso requer um amor não apenas ao próximo, mas também aos inimigos, tendo o amor de Deus como modelo. Então é amar ao nosso próximo e amar também aos nossos inimigos. E aí nós encontramos a fala lá no Gálatas 14, pois toda a lei está contida numa só palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também encontramos isso em Mateus, capítulo 22, versículo 30 a 39. Quando o doutor da lei ele vai questionar Jesus sobre qual o maior mandamento. Ele quer colocar Jesus em xeque, querendo pegar o Jesus numa falha, e aí ele pergunta para Jesus qual o maior mandamento. E aí Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43, 44, ele também fala, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, ajudar o próximo e as suas dificuldades é a vivência da prática da caridade, né? Alguma observação nesse versículo? Não. Então, nesse versículo nós não temos Emmanuel. Vamos passar então para o versículo 3. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. O Paulo nos adverte contra a ideia de alguém pensar ser alguma coisa. É perigoso o homem justificar quando vê os erros nos outros. Mas aquele que se consola ou se satisfaz comparando-se com pessoas que erraram, acaba se identificando com aquele que engana a si mesmo. Não há indivíduo mais enganado do que quem satisfaz consigo mesmo.
Vou dar um exemplo. Vou usar minha amiga Lu aqui. Ó, não briga comigo não, hein, Lu? Tá bom? Eu sou fofoqueira. Mas a minha amiga Lu é mais fofoqueira ainda. Então, se a minha amiga Lu é fofoqueira, não tem problema, eu sou fofoqueira também. Ou seja, eu estou justificando um erro meu, destacando um erro da Lu. Isso não é o correto. O orgulho nos impede de carregar os fardos uns dos outros e de cumprir a lei do Cristo. Muitas vezes é o orgulho que nos impede de servir uns aos outros como deveríamos. Esse versículo não está ensinando que todos os homens não têm valor. Às vezes a pessoa pode entender errado, né? Pode achar que Paulo está falando que ninguém é nada, ninguém é coisa alguma. O homem não é nada. E quem pensa que é alguma coisa se engana. Mas a interpretação, a intenção do Paulo não é falar isso, que ninguém vale nada, que ninguém é nada. No próximo versículo fica muito claro isso. Paulo está depreciando toda avaliação própria que esteja baseada em comparação com dos outros, sobretudo aqueles que caíram. Esse é um comentário do Big Bacon, viu, gente? Eu falo bacon, mas não é bacon que pronuncia, não. Alguém aí sabe falar inglês? Acho que é Bacon que fala. Tá? É aquele estudante, aquele exegeta protestante. É Ele bacon. fala isso. É bacon É bacon. mesmo? É. Que bom, então. Então não estou muito errada, não. E esse item também a gente encontra no capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11, que o orgulho é o nosso maior obstáculo do progresso. Enquanto, quando eu estou falando que a Lu é fofoqueira e por isso eu posso ser também, eu estou colocando meu orgulho em destaque, porque eu não estou admitindo. Eu pensei nisso aqui, nessa situação aqui, como eu sendo assim mais importante do que o outro. Eu também pensei nisso, eu ser melhor que o outro. Eu pensei nessa possibilidade. Eu também. De eu me achar melhor do que você, Eu também. eu sou mais importante. Então, o que eu faço Também, é uma é o outra melhor. Principalmente naquele que erra, né, Magda? Então, assim, aí a Magda erra, mas eu Eu não faço. eu sou muito melhor que a Magda, porque isso eu não faço. Eu pensei- dessa forma. Né? Porque aí você se glorifica, se vangloria, né? Enaltece Se enaltece e coloca o outro e para coloca baixo. o outro ainda. Eu tinha pensado isso aí, Magda, desde o primeiro versículo. Porque até quando você vai falar com o irmão para poder alertar ele de alguma coisa, se você for com aquele sentimento, com aquela energia de tipo assim, eu vou corrigir o fulano, entendeu? Você já vai com aquele orgulho que, tipo assim, eu estou indo para poder corrigir o fulano. Enquanto deveria ser dentro da gente um sentimento assim, poxa, meu irmão está tropeçando. Deixa eu ir ali alertar ele, se ele está conseguindo ver essa pedra que está ali no caminho dele, que talvez ele não esteja vendo. Que aí você se coloca como igual, né? Como que se a sua lente tivesse mais limpa para poder alertar o próximo que ele está tropeçando ali. E já o perigo que é a gente cair nessa armadilha da vaidade, do orgulho, que a gente acaba abrindo aqui um pluguezinho para os nossos irmãozinhos do lado de lá dar Aproveitar a aquela cansada na oportunidade. gente, né? Aproveitar a oportunidade, né? É verdade. E aí também no capítulo 10, no item 11, que fala, né? Não julgueis para não ser julgados. Aí tá aquela fala da Raquel, quando ela fala, atire a primeira pedra aqueles que tiver livre de pecado, né? Sem a humildade, a gente apenas se adorna de virtude que não possui, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do nosso corpo. Então, o apóstolo Paulo adverte contra o orgulho. E Kardec nos ensina que o orgulho impede o nosso adiantamento moral. E a gente se engana. A gente se engana literalmente. Porque a gente imagina que é melhor. Então, testar as nossas próprias ações e julgar segundo elas,
pela nossa imaginação, é o remédio. Eu vou testar as minhas ações e julgar segundo a minha procedência, segundo a minha atitude, e não segundo a atitude dos outros. Né? Lá na carta, no Tiago, capítulo 1, versículo 26, ele fala: e alguém pensa ser religioso, mas não controla a língua, então engana o seu próprio coração. A religião desse é vã. Também temos um outro ponto. Quando alguém pensa ser algo, quando na verdade não é nada, isto também provoca um engano de outra forma. Por orgulho, as pessoas às vezes recusam receber uma ajuda. Quando alguém se oferece para ajudar. Então, às vezes, eu estou precisando de alguma coisa, estou necessitando, não só bens materiais. Eu estou necessitando de alguma coisa. A Tuca chega perto de mim, Jane, eu estou vendo que você está necessitando de uma palavra, de uma conversa. Você quer conversar? Você quer... Aí eu falo, não, Tuca, está tudo ótimo, muito obrigado. Mas eu não falo isso com aquela intenção de não reclamar. Eu falo isso com orgulho. De não me abrir, de achar que eu não necessito da ajuda de ninguém. Entendeu? Sem se esquecer também, né, o Jane, do novo mandamento, igual o João nos coloca lá no capítulo 13, versículo 34, que é quando Jesus fala, né? Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Porque quem ama ao outro não vai ter uma atitude dessa nunca. Né? Oi, Jane. Oi. Eu estou aqui com uma porção de dúvida aqui na minha cabeça. Ah, meu Deus. Se eu sou Deus, universitários me ajudam. Não é isso. Nesse mandamento, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Não, como eu vos amei. Eu não tenho essa facilidade. Eu amo o próximo. Se o próximo precisar de mim, tudo bem. Mas igual a mim, eu só amo meu filho. Exemplo, tá caindo alguma coisa que vai matar. Se eu tiver que morrer, eu morro pelo meu filho. Eu não morro para uma outra pessoa que é um próximo, que eu só amo. Eu não sei se vocês conseguem ser essa grandeza. Eu não consigo. Mas nós não temos esse amor ainda, que é o amor de Jesus. Eu sou sincera. Eu amo demais, como eu me amo, só o meu filho. O resto é um amor próximo, um amor generalizado, não é esse amor como a mim mesmo, de me proteger. A nossa condição evolutiva, a gente ainda não consegue viver o amor do Cristo. Mas nós estamos caminhando para. Né? Mas então, eu fala amar ao próximo como a si mesmo, a ti mesmo, ele também está querendo dizer que você precisa também se amar. Porque muitas pessoas pensam não tem amor próprio e esquece de si. Isso. Então, se você não se ama, como que você vai ajudar aquilo que você não tem? Isso, concordo. Mas esse lance de falar assim, eu amo a todos como eu me amo, eu não consigo, eu não sou hipócrita de falar, eu amo, não, é só meu filho. Por enquanto, entendeu? Mas a gente chegaremos lá. Tá bom. Mas nós temos, Raquel, também exemplos que a gente pode vislumbrar chegar um dia. Quando a gente vê reportagens e anúncios, né, na mídia falando, por exemplo, igual aquela professora que morreu porque entrou na creche pegando fogo para salvar as criancinhas que estavam lá dentro. Tá entendendo? Não quer dizer que ela ama igual a Jesus, mas ela já está um passinho ali na frente porque as crianças estavam na responsabilidade dela. Ela acolheu, entrou e tirou as crianças lá de dentro.
talvez você ainda não tenha sido colocada à prova numa situação aí, assim, parecida. Talvez você agisse igual a ela. Você só não sabe ainda que tem essa A possibilidade porque não grandiosidade foi espiritual colocada. dela foi enorme. Foi uma coisa incrível. Se ela tivesse parado para pensar, se ela tivesse parado para pensar que ela tinha marido, eu não sei se tinha, mas se ela parado para pensar, não, eu tenho os meus na minha casa, eu não posso. Se ela tivesse parado para pensar, ela não teria feito. Ela agiu. Talvez numa situação dessa, nós também teríamos a mesma atitude que ela, só que a gente ainda não foi colocada à prova nesse sentido, né? Quem sabe nós também faríamos igual. Não Quem sabe? Provavelmente eu não faria, mas a gente não sabe, né? Vamos lá. Então, quando Paulo fala a todos os cristãos, ele fala para todo mundo. Não tem discriminação, não tem separação. Em humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Não, desculpa, volta lá. Quando Paulo fala a todos os cristãos, ele não está diferenciando um do outro. Ele está falando no próximo. O próximo gentio, o próximo judeu, o próximo ateu. Ele está falando do próximo. Ele está falando de forma igual para todos. Tá? E aí, em humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se eu tiver vocês como acima de mim, e vocês tiverem a mim acima de vocês, a gente vai conseguir ficar igual. Todos os homens. Vai ser maravilhoso. A gente vai ter uma comunidade em que todo mundo vai ser respeitado. Porque você vai me considerar, eu vou te considerar, todos vão se considerar entre si. O significado é mais geral, portanto, deve ser expresso assim. Como todos os homens são nada, aquele que deseja parecer algo e se convence de que é alguém, engana a si mesmo. Essa é uma fala protestante, é o Calvino que falou isso. Ele se engana. Poucas pessoas são mais enganosas. Desculpa. Poucas coisas são mais enganosas do que orgulho. Ser orgulhoso é ser cego. Então, a gente trabalhou bastante aí nesse versículo a questão da humildade e do orgulho. Nesse versículo, nós também não temos Emmanuel. Alguém tem Ô, Jane, alguma consideração? a gente não pode esquecer que Paulo está colocando muita coisa aqui também, tá? Com relação ao povo do templo, né? A hipocrisia que eles viviam, né? Os judaizantes. Exatamente, que eles chegavam se colocando como superiores a todos, né? Que ele está colocando também com relação a isso. Então, quer dizer, hoje a gente puxa para o nosso lado, mas aqui ele está colocando lá a respeito daquela situação da circuncisão, que era imposto, todas aquelas coisas que já não tinham mais necessidades e que ele estava levando o novo, né? Os judaizantes se consideravam melhor porque eles achavam que seguiam as leis mosaicas ao pé da risca, né? E porque eles eram circuncidados, eles achavam que isso é que era importante. Que aquele que não era circuncidado não era, então, não podia se gloriar, né? Exatamente. Versículo 4. Gente, eu estou correndo. Alguém tem alguma coisa a mais para falar do 3? Não. Jane, minha filha, como que você está correndo se já são 15 para as 8 e nós estamos no versículo 3? Então, Agora eu vou devagar. Eu estou indo muito devagar, então vamos assim. Não está indo devagar, não. Está ótimo o ritmo, está bom demais. Então vamos lá, versículo 4. Cada um examine sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar por si só, e não por referência ao outro. É o segmento do versículo anterior, né? Esse capítulo aqui, ele tá ligado uma coisa na outra. Ele vai fazendo uma corrente, É isso né? mesmo. E nesse versículo aqui, eu puxei a nossa palavra do ano,
reparar. Reparar a si mesmo. Oi? Uhum. Eu falei, ulha! Colocou até a palavra do ano no meio aí. Examinar a própria conduta, o que é? É reparar. Reparar. Reparar a si mesmo. Se analisar. É a viagem para o interior, para dentro de nós. E não reparar os outros. Reparar o comportamento dos outros, as atitudes dos outros. É olharmos para dentro de nós mesmos. A ênfase de Paulo está no que o homem vê em si mesmo e não o que ele vê nos outros. Isso quem falou foi o Bacon também, tá? A referência de Kardec, questão 919 do Livro dos Espíritos. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, o que é esse reparar aí do que o conhecimento de si mesmo? Né? É o exame das próprias ações. É a base do nosso crescimento espiritual. Você não tem como reparar o que você não conhece. Primeiro você precisa tatear o problema para depois você tentar solucionar ele. Isso mesmo. Paulo exorta os cristãos da Galácia a examinarem a si mesmo como indivíduos perante Deus, ao invés de nutrirem a falta confiança com base em comparações relativas aos outros. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 5 e 6, ele já fala, já temos esse estudo. Examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis na fé. Provai-vos. Então, ele terá o que se gloriar. No prosseguimento do capítulo, do versículo tá. Cada um examine a sua própria conduta e então terá o de que se gloriar por si só. O significado de gloriar aí não é a jactância, não é me gabar das minhas qualidades. Novamente o orgulho, não é isso. Não é ostentação, mas exultação, ou até mesmo a gratidão. Quando coloco a prova, quando posto à prova e aprovado, o homem é legitimamente abençoado. É a alegria do dever bem cumprido. Mas cuidado, existe aí uma linha tênue entre a vaidade e o orgulho. Eu me senti feliz porque eu realizei uma boa tarefa, é a alegria do dever bem cumprido. Agora, se eu começar a me vangloriar muito disso, a me gabar muito disso, aí já é orgulho e vaidade. Esse examinar sua própria conduta tem também a ver muito, né, da gente botar a mão na consciência, né, de examinar a nossa própria consciência, que a gente vai ter as respostas. As nossas ações, atitudes, elas vão ao encontro das leis divinas. Então, a resposta está aí para cada um. É com você mesmo. E aí que entra a reparação. Se eu não com você mesmo, né? Senão você está se enganando. Igual você fala, eu já sei tudo, eu não preciso estudar mais, eu já sou perfeito, então eu não sou nada. Né? Quando eu me refiro como já um espírito perfeito, eu ainda não sou nada. Né? Me comparando até com o outro. Então, está na consciência de cada um, essa conduta. Examinar a conduta. Isso mesmo. E nós temos aqui no versículo 4, nós temos Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, capítulo 82. Comentários. Eu achei importante a mensagem se voltar para o que a grande maioria de nós atravessamos aqui hoje, né? Porque nenhum de nós aqui tem grandes, né, obra a cumprir. A nossa maior obra é dentro do lar. Né? A cada um de nós aqui, os desafios, né? Tudo que a gente tem tipo assim, tá ao nosso alcance fazer é cuidar daqueles que estão mais próximos de nós, né? Dentro do nosso lar. E aqui a gente lembra, eu lembro da Selma de Teixeira que ela falava, floresça onde você estiver plantado.
Então, você vai fazer o que é necessário, de acordo com o que você pode fazer, Sim. né? Não ultrapassar as suas possibilidades e ficar satisfeito com isso. Nos pequenos atos do dia a dia. Você vai resolver uma coisa de cada vez. E uma hora você vai poder fazer outras maiores que você acha que ainda não consegue. Mas Como que é mesmo, Magda? Floresça o quê? onde você estiver plantado. Ah, tá. E assim, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Isso mesmo. É ali que você precisa florescer, né, não, Aí você Deise? precisa ficar, aprender. Eu também destaquei essa questão do lar, Lu, porque É. assim, nessa Toa, né? Não é onde a gente tem o exercício nosso começa dentro de casa mesmo. Não é à toa A que nossa estamos obra. aqui estudando as cartas de Paulo, não é à toa que estamos nessa família, com esse marido abençoado, com esse filho mais abençoado ainda. Nada é por acaso, a gente sabe disso, né? E essa mensagem me levou lá à lição 36 do Vida Feliz, quando a Joana fala, assume contigo próprio o propósito de desincumbir-se bem de todos os teus compromissos, com ordem e sem pressa. Quem valoriza o que faz, dá-lhe beleza e sentido, melhor realizando. Então, todo serviço é nobre, por mais insignificante pareça, ou por mais humilde se represente. O universo e o verme, tão diferentes e antagônicos, são importantes na criação divina. Realiza cada tarefa com respeito e prazerosamente. Então, é isso que vocês falaram. Estamos aqui plantados nessa família, plantados na FEAC, plantados em determinadas tarefas. Não existe tarefa melhor do que a outra. Não existe a visita às Concer é melhor do que o SOS Press. O SOS Press é melhor do que o atendimento fraterno. Nada disso. Cada tarefa tem a sua importância, cada tarefa tem o seu valor. E o importante é que nós realizemos aquela tarefa com amor e dedicação. E não dê um passo maior que a perna, né? E às vezes a gente fica naquela ânsia de querer abraçar o mundo e não tem condição e acaba deixando por desejar o pequeno que a gente foi incumbido de resolver dentro do próprio lar. Lá nos próximos versículos ele vai falar disso. Então vamos no 65. O último parágrafo dessa mensagem que fala aqui, ó, tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso divino mestre, foi ele um dia na terra humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente a estrebaria, sem conforto e sem lar. Bota a gente lá embaixo. E vai aprender. Saber que o que você está fazendo é o que tem que ser. Fazer com amor e humildade. Né? Versículo 5. Porque cada qual carregará o seu próprio fardo. Posso falar? Oi? Posso falar desse versículo? Porque eu achei uma pesquisa muito boa que fala assim, olha aqui, o versículo 5 parece contradizer o versículo 2. Olha que interessante. Isso à primeira vista, porque lá fala, né, carregar o peso uns dos outros. Esse vem falar que cada um carrega seu próprio fardo. Achei super importante ver, diferenciar isso. Aí ele explica lá que a vida cristã equilibra perfeitamente o apoio coletivo, o apoio comunitário e a responsabilidade individual. Então, tirando ainda dessa mensagem anterior, que a obra da gente ela é particular, né? Ela é intransferível na execução do plano universal de Deus. Então, assim, você auxilia o outro
ajuda o outro a crescer junto, né, no amor, na sabedoria, na evolução, mas a sua responsabilidade, os seus deveres, seus desafios, né, da sua evolução íntima, pessoal, é muito pessoal. Então, um parágrafo não invalida o outro. Não invalida o outro. Isso mesmo. Mas, assim, se você olha à primeira vista, parece que está contradizendo. Porque Não é? no versículo 2, ele fala para a gente ajudar o próximo a carregar as cargas. É. Agora ele fala que cada um carrega a sua própria... Né? Mas aí a gente também... Invalida, mas não invalida. Mas olha só, aqui no 2, ele está dizendo assim, para a gente ajudar a carregar o peso do próximo. Não carregar o peso do próximo por todo o percurso dele. Não. A nossa responsabilidade não invalida a gente estender a mão ao próximo, ajudar ao próximo, mas não carregar o fardo por ele. Né? É ajudar ele com o fardo, não carregar por ele. Exatamente. O Paulo está dizendo exatamente isso. Essa argumentação leva à responsabilidade individual, que a Marília falou. Cada qual levará a sua própria carga, carregará o seu próprio fardo. O apóstolo passa das obrigações sociais do cristão, que é o versículo 2, né? Ajudar o próximo, é uma obrigação social do cristão, para a responsabilidade de que cada pessoa tem consigo mesmo. A ênfase cristã não está na interação da responsabilidade social individual. E não... Desculpa, gente. A ênfase cristã está na interação da responsabilidade social com o individual, e não em uma com exclusão da outra. Na comunhão cristã, as cargas são compartilhadas uns com os outros com amor, mas há certa carga que é peculiar ao próprio homem. Aí a gente tem aquela mensagem da Joana, que o outro não poderá sofrer por você, cada um, eu não lembro bem como é que é, mas tá falando, né? Você fala mais ou menos assim, Jane. A dor que te alcança é tua. Cada um, isso. Você terá sua tristeza, você vai sofrer, ninguém vai poder sofrer para você. Assim como é a felicidade. Você terá sua felicidade, vai ter júbilo, todo mundo vai sorrir. Mas a sua felicidade é sua também. Eu lembrei na hora que vocês começaram a ler, mas eu esperei você chegar até aí. Aí nós temos aqui uma mensagem do Champlin, que ele fala, embora fardo seja traduzido por duas palavras diferentes no texto original, no versículo 2 e no 5, respectivamente, ambos os casos parecem se referir à difícil luta da vida e à debilidade humana que nos expõe à tentação. No 2, aconselha-se a compreensão e ajuda mútua frente às provas e faltas dos outros. No 5, adverte que cada um é responsável pela sua própria conduta. Aí a gente vai na questão 933 do Livro dos Espíritos, que fala, cada um responde por suas próprias faltas. A importância do livre-arbítrio indica que, embora as vicissitudes da vida possam ser fruto de provas, muitas vezes são resultados da imprevidência e das nossas próprias faltas. Na questão 990 e na 1002, nós temos aqui a expiação e o arrependimento. Tratam de como os espíritas sofrem as consequências das suas ações, sendo arrependimento início de melhoria, mas a expiação é o sofrimento decorrente da falta. É necessária para pagar as nossas manchas morais. Na questão 661, nós temos o perdão das faltas. Explica que a oração não perdoa a falta por si mesma. Quem pede perdão a Deus só obtém mudando de proceder. O ofensor é responsável pelos seus atos de desamor. Então, cada espírito é responsável pelas nossas provas e as nossas expiações. A gente se utiliza da prece,
pede perdão a Deus para demonstrar a nossa humildade, né? Para demonstrar o quanto nós ainda somos falíveis, né? Mas é com a mudança do nosso proceder que a gente realiza aí essa transformação. E tem lá a questão, né, que todo mundo sabe, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Muito bem. Vencemos o capítulo 6 até o item 5. E vamos ficar devendo Emmanuel. Uhum. No livro Já deu o horário? Já deu. Já. Deu. Passei 2 minutos ainda. Passamos 2 minutos. Então, para a semana que vem, paramos no versículo. Vamos iniciar o 6. Já estudamos o 5, mas ficamos de estudar a mensagem. Oi, Emmanuel. Um fardo, né? Um fardo. Mensagem excelente também. Muito, muito boa. Ô, gente, o que é que não é bom aqui, meu Deus? É a música. Ô, Mário, nós. É bom aqui. É nós. É isso mesmo. Muito bom, gente. Eu agradeço a vocês a paciência, né? Desse estudo que, graças a Deus, foi muito bem compartilhado. Então, vamos continuar. Parabéns, Jane. Parabéns, Jane. Você está excelente facilitadora. Vamos continuar estudando para poder continuar participando. Quando o estudo é assim, participativo, é muito bom. Certo? É quando o seu Mateus não está presente e a gente fica com as asas soltas. Hoje o seu Mateus não veio. E o outro falando que eu estava com medo de fazer pergunta. Você que pensa que ele não veio. Você que Não, pensa que tá aí, mas eu não estou falando do Mateus, eu estou falando do Sidney. Estou falando do Sidney. Aqui, gente, voluntário para a prece, porque o nosso horário já passou. Ah, tá. Agora que eu entendi, Magda. Tupinha, termina para nós aí, já que nós estamos sem voluntário. Agradecemos, mestre querido, por esse encontro fraterno, por esse estudo tão bom, que nos enche de alegria e principalmente de sabedoria. Aproveitemos, Senhor, essas palavras de Paulo, para que possamos aprender cada vez mais a colocar o seu evangelho em ação. Ajuda-nos a reparar as nossas dificuldades, a reparar com os nossos irmãos. Envolva cada membro desse grupo, presente e não presente, em vibrações de paz, de harmonia. Que assim seja e fica conosco, por esse resto de semana e todo sempre. Que assim seja.